Estamos de volta com o Esporte UESB. Lembrando que você pode participar do nosso programa. É só entrar em contato com a gente através do endereço esporteuesb@uesb.edu.br. Com certeza, gente, essa Copa do Mundo foi a Copa do Mundo da internet. Quem não ficou no Facebook, no Twitter, no Instagram, acompanhando o que nossos amigos falavam, criativo, né? o que acontecia, toda hora no WhatsApp chegava uma imagem diferente, uma gozação diferente, uma coisa diferente. Laranja e bagaço, Holanda e Brasil. E tantos outros. É. O nome disso é meme. É coisa que se espalha pela internet, que todo mundo compartilha, que todo mundo mostra. E foi muito divertido. E essa foi a Copa da Internet, a Copa do M, do meme. E nós acompanhamos agora com nossa querida Ingrid. Põe na tela. O termo meme na internet refere-se a uma ideia que se propaga de forma rápida e viraliza entre os usuários. Qualquer coisa é motivo de piada. E é claro que a 20ª edição da Copa do Mundo não ficaria de fora. Jogadores, narradores e até a presidenta Dilma foi alvo das brincadeiras. Copa do Mundo de 2014, a Copa das Copas. Mas ela também pode ser chamada de a Copa dos Memes. O que teve de piada, crítica e zoação na internet não pode ser comparado a nenhum outro evento ou assunto no mundo. A cerimônia de abertura ainda estava acontecendo, mas as piadas já circulavam na internet. A Cláudia Leite foi comparada à galinha pintadinha, o Pitbull a Voldemort. Todo mundo entrou na brincadeira e durante todo o evento, milhares de usuários criaram, curtiram e compartilharam a zoação nas redes sociais. Acho que pelo humor e pelo conteúdo também se torna fácil de entender e até as pessoas que não têm costume de acompanhar futebol facilita as imagens e a zoeira mesmo facilita o entendimento das pessoas, agrada as pessoas. Jogando bem, jogando mal, não jogando nada. Não importa como esteja o desempenho dos astros da bola, nenhum está imune aos memes. E não são só os jogadores. Comissão técnica e até os narradores viraram personagem dessa brincadeira virtual. Mas será que as piadas influenciam em alguma coisa dentro de campo? Eu acho que sobre os jogadores não, mas vale mais para a torcida. Antes da Copa do Mundo se fazia uma página de futebol de um time contra a página de outra, agora se faz sobre a Copa do Mundo. Isso mais para a torcida, mas dos jogadores não, acho que eles nem se importam muito. Eu acho que de certa forma não. Acho que eles devem levar da mesma maneira que a gente leva. A brincadeira também, porque também eles não podem deixar se levar por causa disso, né? Bom, eu acho que de certa forma influencia sim, porque é como se fosse uma crítica divertida, uma crítica para eles. Quando a brincadeira passa dos limites, será que existe meio termo para a zoação ou tudo precisa ser levado na esportiva? Com certeza tem algum limite. A partir do momento que começa a ser uma coisa ofensiva, eu acho que já deixa de ser válida, né, a brincadeira. Como, por exemplo, mesmo sobre o Mick Jagger, né, que estava falando que ele estava sofrendo cyberbullying. E isso pode ser até, de certa forma, ruim para a pessoa que está sendo focada nesses memes, entendeu? Mas essa Copa não trouxe só alegrias. Os gastos exorbitantes com as obras dos estádios e de infraestrutura, além dos atrasos e dos rumores de uma possível compra da Copa, transformaram a presidenta Dilma em um dos alvos prediletos dos memes. E na Copa do Brasil, o envolvimento da política no futebol não poderia ser diferente. Afinal, estamos em ano eleitoral. Isso aí eu realmente acho que é uma forma de criticar o governo utilizando esses memes. É até uma forma de manifestação, né? Porque critica diretamente a presidenta Dilma e eu tenho certeza que isso influencia de certa forma até as eleições que estão chegando. Dentre tantos memes, um dos mais compartilhados foi criado a partir de uma fala do narrador Luiz Roberto. Para mim, o melhor meme da Copa com certeza foi quando o meme por causa de Luiz Roberto, na narração dele, quando ele se empolgou no jogo da França e falou que os jogadores eram uns negros maravilhosos que saíam tabelando, se tornou um meme porque foi uma coisa inusitada de um jornalista. E apesar de tantas críticas e de ter que adiar o sonho do Hexa, o Brasil conseguiu sim realizar a Copa das Copas. E os memes estão aí para comprovar. Além de divertir os internautas durante todo o evento, eles acabaram confortando os brasileiros depois de ver o Hexa se mandar para a Rússia. Para mim, o meme predileto foram os que afetaram a seleção brasileira mesmo. Principalmente aqueles que
que fizeram a gente se sentir um pouco mais conformados com a situação do Brasil na Copa, entendeu? Porque foi muito difícil de aceitar uma goleada daquelas, 7-1 contra a Alemanha. E os memes foi como se fosse o que valeu a pena dessa Copa foi a diversão que a gente teve na internet, entendeu? Nas redes sociais. Mas eu tô rindo à toa, não que a vida esteja assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. A minha melhor é Mick Jagger. Adoro quando tem Mick Jagger no meio envolvido e a seleção que ele torce perde sempre. É muita coincidência, né, Alvin? Qual é o assunto agora? Seleção brasileira que, após entregar o cargo de técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, não continuará no posto. De acordo com o site Terra, o treinador do Brasil na Copa do Mundo 2014 teve sua saída confirmada pelo comando da CBF na noite deste domingo. A decisão se estende para o restante da comissão técnica, que contou com Carlos Alberto Parreira e Murtosa. Agora, a CBF admite contratar um técnico estrangeiro. A mudança de postura se dá muito mais por pressão popular e da imprensa do que por convicção de quem toma as decisões na confederação. Entre os brasileiros, o preferido é Tite. O que você acha de um estrangeiro? O estrangeiro mais falado, e parece que já houve um contato, é o José Mourinho, né? Pode ser que o português, por ser português, tenha facilidade aí da língua, né? Apesar de ter um contrato em vigor com o Chelsea e vem montando um grande time com o Chelsea, né? Quem sabe para o futuro. Jorge Sampaoli, que treinou o Chile, que é uma possibilidade. E o Guardiola, que é sempre uma grande oportunidade. Ouvi hoje, num programa esportivo ao meio-dia, dizendo que o Guardiola esperava essa oportunidade há 2 anos atrás, há 1 ano e meio atrás. Quando o Mano Menezes foi demitido, ele esperava um telefonema da CBF, esse telefonema não veio, e ele contou e ele assinou com o Bayern de Munique, ou seja, talvez possamos ter perdido uma grande oportunidade de ter Pep Guardiola como técnico da seleção brasileira. Dentro do Brasil, nós não temos o perfil que hoje o futebol precisa, que é um perfil de técnico estudioso. Os técnicos estudiosos do Brasil ainda são muito novos. O técnico do Bahia, me foge o nome dele, por exemplo, é um técnico estudioso. O técnico do Grêmio, o Ederson Moreira, é um técnico estudioso, né? E nós temos 2 grandes técnicos estudiosos no Brasil hoje, que eu acho que se fosse para ser um brasileiro, seria uma junção entre os 2. Um para tomar conta da frente, outro para tomar conta de trás, que são excelentes técnicos. Porém, os 2 têm grandes defeitos e um complementa o outro. Na minha opinião, uma dupla formada por Tite e Cuca. O Tite que arma uma retranca como ninguém e o Cuca que sabe armar um ataque como ninguém. Na minha opinião, seria essa uma comissão técnica brasileira meio ajustada. Como fazer isso, não sei. O certo é que já está quase que concretizado o novo coordenador técnico da seleção brasileira. Deve ser o Leonardo, que foi técnico do Milan, do Inter de Milão e do PSG. Deve vir ser coordenador técnico da seleção brasileira de futebol. Até daqui a pouco.